Quem diria que hoje estaríamos conectando nossos carros na tomada? Isso parecia muito distante e hoje é uma realidade. Será que o seu condomínio está preparado para isso? Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, síndico, advogado ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o mundo dos condomínios. A questão que paira sobre o carro elétrico é se o condomínio precisa autorizar isso, se o condomínio tem que ter uma estrutura. Então, o morador chega numa concessionária, acaba se encantando por um carro elétrico, ele adquire esse automóvel, mas ele não pensa que em algum momento ele vai ter que carregar esse carro dentro do condomínio. Algumas garagens sequer têm tomadas. Então, o problema começa a surgir nesse momento. Primeiro, o condomínio ele deve sim estar preparado para a modernidade. Se o síndico se deparou com uma situação como essa, o mais importante é levar o assunto para uma assembleia. Não é coerente proibir o morador de carregar o automóvel na tomada. Então, precisa-se buscar uma empresa de mercado para que ela traga uma solução. A solução vai partir primeiro de um projeto elétrico. Então, todas as vezes que o condomínio precisa modificar a carga, isso precisa passar por um projeto elétrico. A segunda situação é, esse condômino vai estar utilizando maior carga do que os demais e isso deve estar ocorrendo, isso vai ocorrer em área comum. Então, aquele condômino não deve se aproveitar em detrimento aos demais. Então, chama-se uma empresa especializada, vai ali um engenheiro elétrico, ele vai desenhar um projeto, ele vai ver se a carga do condomínio pode ser suprida, se não puder, vai ter que modificar a carga na concessionária e chegou-se ao momento de que o prédio passa a ter estrutura. Quem paga essa estrutura se uma pessoa só quer utilizar esse carro elétrico? Somente um morador. Então, se uma única pessoa quiser, o condomínio precisa avaliar se aquele condomínio vai dar suporte para isso. O ideal é que o condomínio, sim, esteja preparado para uma situação como essa, porque isso vai estar agregando valor ao condomínio. Eu entendo que não é uma obra, apesar de ter modificações físicas. Vai ser uma aquisição do equipamento. Então isso tem que entrar dentro do orçamento, tem que trazer 3 orçamentos, isso tem que ser aprovado. O que vai ocorrer? O condomínio vai instalar esses equipamentos e esses equipamentos, eles muitas vezes, logicamente que tem diferença de empresa para empresa, ele vai funcionar muitas vezes numa vaga específica, numa área comum, ou algumas vezes é possível puxar a fiação de uma vaga para outra e alguns equipamentos permitem que você consiga, inclusive, auferir aquele que está utilizando e cobrar somente daquele que está utilizando. Bom, existem basicamente 3 tipos de veículos elétricos, os puros, os híbridos e os híbridos plug-in. Os puros são aqueles que usam só bateria, então eles obrigatoriamente precisam ser ligados na tomada para carregar. A gente tem os híbridos plug-in, que podem usar tanto o motor a combustão quanto o motor elétrico, então eles também precisam da tomada e de um carregador especial. E os híbridos não plug-in são carros convencionais, eles têm um motor elétrico também, mas eles nunca vão ser carregados pela tomada. Então, do ponto de vista dos condomínios, é importante se preparar para receber os híbridos plug-in e os elétricos puros, que são a maior tendência e provavelmente o que vão prevalecer. Do ponto de vista ambiental, as vantagens são enormes, tá? Tanto pela eficiência do motor, que chega a 95% contra 20% de um veículo a combustão, como também pela possibilidade de se utilizar outras fontes de energia, como por exemplo a energia solar, que existem soluções para você usar inclusive diretamente no carregamento a energia solar. E o custo de instalação, né? Quanto isso é caro, barato? Bom, depende muito de projeto a projeto, das necessidades de cada condomínio, e também depende de quanto você se antecipa e se prepara para isso. Então, se o condomínio está sendo concebido agora ou está passando por uma obra e você já prepara ele para receber os carregadores, é lógico que isso barateia muito a instalação. Se você quer ter uma solução mais complexa, com gestão compartilhada, gestão de cobrança e tudo mais, você precisa de carregadores especiais, softwares para ajudar, ou não, eu quero simplesmente um ponto de conexão para carregar. Então, analisando todas essas variáveis, a gente determina a melhor solução e a gente pode ir do carregador mais simples, com o condomínio já preparado, que se antecipou e tudo mais, que pode, a partir de 5, 6 mil reais você consegue instalar um carregador, até carregadores aí de 15, 20 mil reais, que são mais rápidos e mais inteligentes, ou eventualmente até carregadores de carga rápida, que são incomuns para condomínios, mas podem ser utilizados também, que conseguem carregar um carro em 10, 15 minutos. Então isso tudo depende da concepção do projeto. Bom, esse é o carregador mais comum que a gente tem.
Então, geralmente utilizado nas residências, em condomínios ou estabelecimentos comerciais menores. Ele vai até 22 kW, então ele consegue carregar um carro em até 2 horas, 1h30. Outra questão importante de se pensar são os cabos. A gente tem diversos padrões de cabo. No Brasil não há ainda uma normatização, então geralmente a gente recomenda instalar os carregadores sem os cabos e ter os cabos ou no condomínio disponíveis para os usuários, ou cada usuário tem o seu cabo, ele chega e conecta diretamente no veículo dele. Existem vários tipos de carregadores. A maior diferença entre eles é a potência, ou seja, o tempo de carregamento. A gente tem desde os carregadores super rápidos que carregam em 5, 10 minutos, até os carregadores mais lentos que podem levar até 8 horas para carregar o veículo como um todo. Bom, muita gente pergunta quando isso tudo vai acontecer e acha que é uma coisa de um futuro super distante. Não é. O carro elétrico ele já é mais barato de se operar e até 2023 ele vai ser mais caro de se adquirir também. Então essa mudança deve acontecer muito rápido. Daqui 3, 5 anos, os condomínios que não tiverem vagas dedicadas ou carregadores para os veículos elétricos vão ficar atrasados, obsoletos, ou vão começar a ter problema com os condôminos que vão querer comprar um veículo elétrico e não vão poder, simplesmente por não ter uma vaga apropriada com carregador. Então é imprescindível que os condomínios se antecipem a esse movimento, se preparem para fazer as coisas com tempo e com o cuidado necessário. Então a manutenção do veículo elétrico é muito diferente de um veículo a combustão que a gente está acostumado. O veículo a combustão tem mais de 15 mil peças mecânicas. Um veículo elétrico, parte mecânica, você só vai mexer em parte de freio, basicamente, amortecedor e pneu. Os carros a combustão tem que trocar óleo, tem que trocar filtro, tem que fazer revisão. Um elétrico, basicamente, a manutenção é mínima. Você faz em oficinas convencionais e o motor elétrico em si não tem manutenção interna. Então você recarrega na tomada, a bateria tem vida útil de até 9 anos, isso para os veículos maiores. Zero emissão de combustível e zero ruído, que faz totalmente diferença também no nosso dia a dia. Um veículo elétrico, vou dar o exemplo do Tesla, que eu tenho o costume aqui, que é um super carro, que faz de 0 a 100 em 3, 4 segundos. Esse carro você abastece na tomada. Você pode ter um carregador específico ou pode usar o carregador na tomada da sua casa, da sua garagem. Para carregar um carro elétrico igual o Tesla, você vai gastar em torno de R$50 na sua conta de luz por carga. E você roda 400 km com o carro. Se a gente for comparar isso a um carro a combustão, para encher o tanque de um carro desse vai ser em torno de R$400 para você rodar quase que os mesmos 400 km. Então é uma economia muito grande, você vai aí gastar em torno de R$10 por quilômetro rodado, ao contrário de um carro a combustão que você vai gastar exorbitantes, quase R$50 a cada vez que você para num posto de gasolina. O foco inicial era trabalhar com os Teslas, mas foi surgindo lá fora, no Japão e na Europa, muitos veículos de mobilidade. E a gente trouxe para sentir. E a gente viu que teve uma mudança no comportamento do pessoal. Antes a gente vendia muito para o lazer e hoje a gente está vendendo muito para a condução. Então hoje é mãe que procura para buscar filho na escola, para fugir do trânsito. Pessoas que estão com carta estourada, até tem esse ponto também de estourar a habilitação. Por esses produtos hoje não exigirem habilitação, esse público tem migrado muito para esses veículos de mobilidade. E aí eu tenho produtos também desde skates até motos e carros elétricos. Tem muito empreendimento surgindo, já com vagas para veículos elétricos, disponibilizando tomadas para outros tipos de veículos elétricos, que no caso são os menores, dobráveis, como bicicletas e patinetes. E acredito que isso só tende a crescer. Hoje a gente pode constar já em shoppings, vagas para veículos elétricos, até padarias e supermercados. Então eu tenho certeza que hoje o elétrico veio para ficar e não veio só para ser um veículo diferente, e sim para ser o diferencial. Agradeço a sua audiência de hoje, espero que você tenha aproveitado o nosso conteúdo. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e até o próximo programa.